Olá, pessoal. Nós estamos aqui no primeiro bloco, batendo papo com o Dr. José Antônio Gomes Inácio Júnior, que é professor da Faculdade EduVale e também advogado especialista em Direito Público. E o Dr. Júnior está nos falando das mudanças que nós tivemos na legislação eleitoral e agora para as eleições municipais para prefeito e vereadores. Doutor, qual outras mudanças? Olha, Wagner, uma questão interessante que eu reputo um grande problema social, que todo mundo que está nos assistindo com certeza compartilha do mesmo entendimento, são as fake news. A fake news se tornou um problema social, não é só um problema político, não é só um problema inerente à eleição, é um problema social, a divulgação de notícias falsas. E a legislação eleitoral, ela contemplou essa situação. Existe uma normatização com relação à responsabilidade sobre a fake news. E uma coisa que é importante, aqueles que pretenderem disputar as eleições, que o conhecimento do candidato com relação àquela fake news divulgada em nome do grupo dele, ou em nome do partido dele, o conhecimento dele dessa mentira é presumido. Então, há uma responsabilidade muito grande por parte dos candidatos, ou seja, o candidato é o seu maior fiscal. É ele que tem que olhar o que os seus correligionários, o que os seus companheiros de campanha estão soltando na mídia. Como nós dissemos no bloco anterior, a internet é o grande campo de batalha nessas eleições. E as fake news fatalmente irão pipocar também nesse universo todo. E o candidato, ele tem a responsabilidade, ele é o primeiro fiscal a olhar a veracidade daquilo que está sendo divulgado. Porque além dele responder, eventualmente, do ponto de vista criminal, responder por indenização, ele corre o risco, inclusive, de perder a sua candidatura. Ou seja, de levar uma campanha, levar todo um gasto, toda uma movimentação, em razão de uma mentira eventualmente divulgada, ele corre o risco de perder a sua candidatura sem prejuízo de outras responsabilidades. Agora, eu até estava pesquisando aqui para ver se eu lembrava o nome do filme, mas acho que é Privacidade, alguma coisa. Privacidade Hackeada. Tem um filme, um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que te fará pensar tudo que você vê na internet. Esse Privacidade Hackeada tratou da eleição lá do Trump lá, a manipulação da internet para a eleição. Esse vai ser também um grande problema. Eu até não sei se, por exemplo, no nosso meio aqui possa ocorrer isso daí, mas a manipulação é um outro grande problema. Porque, veja bem, como você estava dizendo aí, hoje os parâmetros mudaram. Antes nós tínhamos showmício, cantor, ia todo mundo para a praça, isso, aquilo, e falava ali. Hoje nós recebemos tudo aí pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Só que a tecnologia está de uma forma que ela pode direcionar tudo isso também, né? O que foi feito nesse Privacidade Hackeada. Pode. E veja um exemplo disso. E nós não temos legislação para enfrentar isso ainda. Não temos. O marco civil da internet ainda é muito modesto. Muito. Nós temos um exemplo claro no Brasil, que foi a eleição do Bolsonaro. Sim. A eleição do Bolsonaro se deu quase que exclusivamente pelas mídias sociais, né? Com certeza. Foi uma campanha, ele estava num partido pequeno, um partido PSL, que é um partido nanico, e ele conseguiu alavancar toda a sua campanha diante de um movimento social capitaneado aí pelas mídias sociais. Agora, é uma terra ainda quase sem lei. Exatamente. Esse é um grande problema, porque hoje o que acontece? Como não existe o controle sobre a internet, e se debate muito essa questão, se deve ou não ter o controle sobre a internet, o que acontece? O cidadão monta um blog na Rússia, ou monta um blog na Polônia. E de lá ele dispara. Sim, tem os robôs, tem tudo. Exatamente. Hoje, né? Ele dispara uma série de informações de um outro país. Como que eu vou controlar a entrada disso no território brasileiro, né? Foi o que aconteceu na eleição do Trump.
Houve toda uma desinformação também com relação a Hillary, que era a opositora dele. Houve uma campanha até difamatória com relação a ela. Não se sabe ao certo quem fez, quem não fez, justamente por causa disso. Porque o problema que nós temos aqui, de não ter esse controle sobre a internet, lá também eles têm. Até porque esse é um debate social, um debate jurídico, se deve ou não se controlar a internet. Mas eu acho que a nossa legislação está começando a caminhar num norte interessante, ou seja, a responsabilidade pela difamação de alguém ou pela notícia falsa vai ser, em tese, a priori, daquele que foi beneficiado. Então, aquele que foi beneficiado, vai caber a ele, eu acredito que nós vamos caminhar para isso, vai caber a ele provar que ele não teve nada a ver com a história. Inverte-se o ônus da prova, né? Porque... ele, na verdade, vai passar a eleição se defendendo. Então, porque também, aí nós temos o outro lado da moeda. Veja como é complexa a situação. Nós temos um outro lado da moeda. Nós dois somos candidatos. Eu solto notícia me atacando para responsabilizar você. Exatamente. É complicado. Essa questão, né, do embate nas redes sociais, nas mídias sociais, vai ainda demandar, acho, um bom tempo de discussão. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma nova dinâmica, não só em matéria eleitoral, né? Nós temos isso em tudo. A velocidade com que as informações transitam pelas mídias sociais é absurda. Então, e podem definir uma eleição, né? Pode definir uma eleição. E outra coisa, os órgãos de investigação, qualquer deles aí, eles não estão preparados para fazer a investigação eles podem estar preparados para um ou outro caso, mas não para uma avalanche de casos que vai ocorrer. Sem dúvida. Que vão ocorrer durante as eleições. Você entender? Vão ocorrer. E vou dizer mais para você, Wagner. Eu acho que não é só no Brasil que eles não estão preparados, os órgãos de controle. É tudo muito novo. É tudo muito novo. Nos Estados Unidos, essa eleição do Trump, você acha que os democratas não tentaram de todas as maneiras provar que ele tinha alguma responsabilidade? Com certeza. Tentaram. Não houve ferramenta do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico apta a provar que ele teve alguma participação nessa história toda, né? Na campanha lá presidencial. E nós vamos ter isso de novo agora, porque esse ano tem eleição nos Estados Unidos, né? O Trump vai para a reeleição, os democratas estão bem fragmentados, pelo que a gente observa aí na imprensa, e novamente a briga lá também será também no terreno da internet, né? Já começou nas primárias. A gente observa, inclusive a questão das fake news. Eu vi uma matéria semana passada em que já na disputa das primárias já soltaram várias notícias falsas. E esse problema, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, vai trazer muita dor de cabeça para todos nós, principalmente para aqueles que devem fiscalizar as eleições. Ou seja, no caso do Brasil, a Justiça Eleitoral terá muito problema em responsabilizar ou em não responsabilizar alguém. Por isso que você acabou de falar. Nós não temos ferramentas seguras para afirmar se tal fato veio do A, veio do B, veio do C ou veio do D. Cabe a cada um de nós, penso eu, termos ou assumirmos a nossa responsabilidade. Tanto os candidatos que vão disputar o pleito de 2020, quanto a população, quanto aqueles que vão trabalhar nas eleições. Nós temos um pouco de responsabilidade, porque aquilo que eu atiro no outro, amanhã depois pode vir contra mim. E mais do que isso, Júnior, eu acho que quando você recebe a informação, procurar a veracidade antes de repassar. Perfeito. E no momento da eleição, ver se aqueles fatos são verdadeiros, né? Não é só, cheguei e ficar repassando, e muitas vezes, por quê? Tem um detalhe, uma vez que levantado, que eu recebi de João, passei para o Júnior, levantado que houve esse caminho aí percorrido, todo mundo vai responder criminalmente. Sem dúvida. E é importante, né? Eu particularmente, quando eu recebo independente da eleição, né? Quando eu recebo alguma informação no WhatsApp, eu estou dando o WhatsApp como exemplo. Eu penso 10 vezes antes de replicar. O que vai passar, né?
principalmente nos grupos, né? Porque nós temos grupos aí de 200 pessoas, Tem. 250 pessoas. Então, eu penso muito antes de repassar. Primeiro filtro que eu exerço, uma coisa minha. Aquilo vai ser útil, não vai ser útil. Segundo, aquilo é verídico ou não é verídico, né? Porque nós observamos muita coisa que, obviamente, é falso. Você leu a notícia, você já percebe, aquilo é tão grotesco, né, que é falso. Vou dar um exemplo. Quantas frases, quantos textos são atribuídos ao ministro Sérgio Moro? Sim. E você observa, até pela técnica, nós que somos juristas, nós observamos pela técnica da redação que aquilo não foi escrito por um jurista, e muito menos pelo ministro Sérgio Moro, né? E eu vejo isso se replicar. Né? Frases de Aristóteles, frases de Gandhi e assim por diante. O cara nunca falou aquilo, né? Eu vi uma entrevista esses dias do Leandro Carnal, ele dizendo que o que se atribui a ele, 2/3 do que está rodando na internet, que atribui a ele não é dele. São frases, é que você falou. Sim. Frases de impacto, o Cortella, né? E assim por diante. As pessoas, quando querem dar ênfase a alguma frase, elas colocam o nome de uma pessoa conhecida, uma pessoa respeitada. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque até o Cortella, eu vi uma entrevista dele, acho que foi no programa Roda Viva, em que ele chega na padaria, a senhorinha chega para ele e fala: olha, gostei daquele comentário que o senhor fez, tal. Ele falou: eu não fiz comentário nenhum, mas eu não desmenti. Foi bom o comentário? Foi bom o comentário? Obrigado. Mas não foi ele, né? Então, nós temos que ter a responsabilidade. Nós precisamos ter um pouco mais de filtro, né? Isso é cidadania também. Isso é participar proativamente do regime democrático, porque a fake news é um vírus que, se nós não combatermos, pode corroer a nossa sociedade. Sim. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Pode destruir a vida de uma pessoa, né? Como podem criar mitos, podem se criar deuses aí que não são. Nós observamos isso com muita frequência. Eu acho assim, um tempo atrás eu vi uma notícia, não lembro qual cidade que foi, em que uma pessoa acusada de ter matado uma criança, pelas redes sociais, se soltou que era ele, foi linchado e depois se provou que não era aquela pessoa. Olha o tamanho da responsabilidade de quem compartilhou isso. Olha, o fulano que mora na rua tal, número tal, né, é o assassino da criança. Tem um livro escrito de uma mãe que teria matado a criança, que teria dado cocaína para a criança, foi presa, bateram tanto nela, furaram o ouvido dela com caneta na cadeia, e lá na frente demonstrou que não era nada. Eu lembro dessa história, numa mamadeira, né? Ela teria colocado cocaína na mamadeira da criança. E daí teve um livro tratando desse assunto. É lamentável, mas cabe a todos nós, eu, vocês, o Wagner, todos nós, exercemos esse filtro na hora de compartilharmos qualquer informação. Nós estamos falando aqui de eleição, mas qualquer informação nós temos que exercer um filtro antes do compartilhamento, porque a responsabilidade é muito grande, nós podemos até destruir uma vida. Mais alguma mudança aí, doutor? Sim, para arremate, as pesquisas eleitorais. Que as pesquisas, elas influenciam por demais o resultado das eleições, principalmente naquele eleitorado que é a maior fatia do bolo. Qual é o eleitorado que representa a maior fatia do bolo? Aquele indeciso. Então, nós chegamos às eleições, e isso é comprovado de forma estatística. Nós chegamos à véspera das eleições com aproximadamente 60% do eleitorado sem saber exatamente em quem vai votar. Isso é estatística. E é esse eleitorado que se visa nos últimos 3, 4 dias das eleições. E as pesquisas são uma grande alavanca para aqueles que querem buscar esse eleitorado. Por quê? Porque todos nós temos intrinsecamente em nós a vontade de estar ao lado daqueles que são vencedores. Isso é uma situação própria do ser humano. Nós gostamos de estar próximos, ou gostamos de ser os vencedores. Então, aquele que aparece na frente nas pesquisas, ele sempre vai ter a possibilidade de angariar uma fatia maior desses indecisos, né? Então, as pesquisas eleitorais, elas tem todo um regramento, tem uma resolução do TSE que regulamenta. Tem que dizer quem pagou para fazer a pesquisa, quem está fazendo a pesquisa, os dados, tem que deixar registrado todos os formulários eletrônicos que foram utilizados, e tem uma série de requisitos. E é importante que aquele veículo que está fazendo a pesquisa,
ele tem que registrar 5 dias antes na Justiça Eleitoral, ele tem que fazer o registro dessa pesquisa, disponibiliza-se, outra novidade, viu, Wagner, nas eleições agora, tudo vai ser eletrônico, então vai ser tudo pelo sistema PJE, vai ter um link lá para a Justiça Eleitoral. Então, todo o processo eleitoral, desde o registro de candidatura, impugnação, representação, tudo vai ser público. Qualquer pessoa pode acessar no seu computador, pode acessar o sistema e acompanhar ao vivo e a cores todo o andamento das eleições. E as pesquisas, o que a legislação determina? Que 5 dias antes da divulgação seja disponibilizado na internet. Então, o que acontece? O cidadão, qualquer um de nós, pode acompanhar pela internet as pesquisas que serão divulgadas. Ele pode entrar lá no processo, vai ter um linkzinho na pesquisa. E o método utilizado? Tudo. Eu não vou repetir aqui porque é extenso, né, o rol de exigências, mas tudo vai estar disponibilizado online. Por que tem esse prazo de 5 dias antes da divulgação? Justamente para alguém querer eventualmente impugnar. Olha, o método que você utilizou é um método totalmente defasado, então não pode, não é legal, assim por diante. Nós podemos pedir ao juiz que iniba a divulgação. Né? Mas daí já foi também, né? Não, mas nos 5 dias antes da divulgação, né? Vamos ver que no 4º dia descubra isso. Eu peticiono, porque é eletrônico, eu peticiono ao juiz. Não, mas é eletrônico, todo mundo tem acesso, o outro já pegou, copiou e jogou também na rede. Mas aí ele pode responder criminalmente. Sim, né? sim. Mas o efeito que vai dar, o efeito cascata ali, todo mundo toma conhecimento. Pode acontecer. Mas a pesquisa pode ser divulgada até a véspera das eleições, ela pode ser divulgada a última pesquisa, desde que respeitado os 5 dias do depósito. Né? Ou seja, há necessidade de se fazer o depósito 5 dias antes da pesquisa que será divulgada. Mas ela pode ser divulgada até a véspera das eleições. E vão ter muitas pesquisas sendo divulgadas na véspera da eleição. E nós vamos ter para todo gosto. Para todo gosto, por quanto é lado, né? Nós vamos ter para o candidato A, B, C, D e assim por diante, porque pesquisa é um negócio complicado. A história do Brasil, não vou citar o caso concreto aqui, mas nós sabemos que na história do Brasil nós temos eleições que foram decididas com base em pesquisas que foram divulgadas às vésperas das eleições. E depois não se confirmaram na urna, né? Principalmente com relação a cargos majoritários. Então, uma coisa interessante para o telespectador, que ele pode acompanhar toda a movimentação jurídica das eleições, desde o registro, pesquisas, etc. e tal, ele pode acompanhar tudo pelo site da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Isso eu vejo de forma muito positiva, é uma democratização do processo eleitoral. E cabe a cada um de nós agora fazer a sua parte, né? Procurar acompanhar o andar da carruagem. Doutor Júnior, muito bem, muito obrigado. Queria que o senhor fizesse as considerações finais para nós encerrarmos esse bate-papo. Eu que agradeço, Wagner, você, a Dovale TV, pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo alguns pontos, algumas novidades referentes às eleições 2020. E eu coloco a todos os que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, que assumam o seu papel de cidadão, que tenham a responsabilidade na hora de fazer a campanha, os que serão candidatos, aqueles que auxiliarão os candidatos, que tenhamos grande responsabilidade no futuro do nosso país, porque embora as eleições sejam municipais, o pilar de toda a nossa república, ele é lastreado nos municípios. Então, eu conclamo a todos para que tenhamos responsabilidade, tanto aqueles que disputarão as eleições, quanto aqueles que irão ajudar e, principalmente, a cada um de nós, que na hora do voto, na hora de irmos até a urna, é nesse momento que nós temos que exercer a nossa verdadeira cidadania. Não venda seu voto. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima semana.